Fala galera, seja você muito bem-vindo aqui ao canal Geek Lestat. Meu nome é Leandro Lestat, como você já sabe, e hoje eu estou aqui para poder falar um pouquinho sobre essa edição da saga do Homem-Aranha, a segunda edição aí da segunda temporada do Homem-Aranha, lá do uniforme negro, clássico esse daqui, hein? Então você já sabe, se você gosta de falar desse assunto relacionado aí ao mundo geek, relacionado a quadrinhos, action figures e tudo mais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo que é super importante e deixar aquele comentário logo aqui embaixo do vídeo, beleza? É super importante você fazer aquele comentário aqui para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho mais aí desse universo tão interessante que a gente gosta, ok? Então conto com você, beleza? Bom, vamos lá, eu vou explicar um pouquinho sobre essa edição, o que a gente tem em cada história dessa edição e por que essa edição é tão interessante pra gente assim, ok? Então eu vou trazer algumas informações para vocês. Então aqui a gente tem a capa, é bem clássica essa capa, né? Sobre o do Homem-Aranha com uniforme negro e tudo mais. Aqui a gente tem a contracapa, e é interessante porque a gente tem aqui a Tropa Alpha participando dessa edição. Na última história dessa saga, desse quadrinho aqui, né? Nós temos a Tropa Alpha participando. E o que nós temos aqui basicamente nessa história? Né? Nós temos aqui o seguinte: o Homem-Aranha e a Gata Negra se unem contra um misterioso novo inimigo que parece saber tudo sobre os novos poderes da Felícia. O cara chamado então o Resposta, tá? Que está aqui na primeira história. E qual será o plano que o Rei do Crime tem para a dupla? Além disso, o Raposa Negra é capturado pelo Fantasma Vermelho e seus super macacos. Super macacos. Caraca. O Raposa é coagido a cometer um assalto, mas não ser o herói aracnídeo. Desculpa, mas não sem o herói aracnídeo poder impedir. Depois o amigão da vizinhança une-se a Mônica Rambeau, a Capitã Marvel, lá do filme das Marvels, né? Lembra lá da série da banda, aquela morena, para desvendar o mistério. Como se não fosse bastante, o colecionador rapta o Homem-Aranha. Esse colecionador, galera, é aquele cara lá do filme dos Guardiões da Galáxia. É o mesmo carinha, tá? Esse colecionador aqui. Ele rapta então o Homem-Aranha e o leva até a sua nave, começando assim uma aventura fantástica ao lado da Tropa Alpha. É a história da Tropa Alpha que está aqui. Tá? Então esse volume de 144 páginas reúne as edições Amazing Spider-Man 255, Marvel Team Up 142 a 143, Peter Parker, Spectacular Spider-Man número 92 e Marvel Team Up, a Annual, né? A número 7. Então, essas são as informações que a gente tem aqui sobre o que nós encontramos nessa edição em específico, ok? Eu vou trazer então algumas informações aqui sobre cada história presente nesse quadrinho, né? Eu espero que vocês possam gostar. E basicamente o seguinte: essas histórias aqui são edições clássicas lá dos anos 80, né? O contexto histórico aqui se passa ali no ano de 1984. E nessa fase ali, Peter estava vivendo uma fase muito interessante nos quadrinhos. Era um momento de transição, onde ele estava saindo de tramas mais urbanas, né? E ele começava a se envolver em algumas aventuras então cada vez mais cósmicas e globais. Então a Marvel estava preparando o terreno, na verdade esse terreno já tinha acontecido, que era o Guerras Secretas. Nessa época a gente vê então o Aranha se envolvendo em missões ao lado de outros heróis, né, enfrentando ameaças que iam muito além ali dos criminosos comuns de Nova York, enquanto a sua vida pessoal, como sempre, ficava uma bagunça total. Tá? Então aqui a gente tem o sumário dessa edição. E o que a gente tem aqui? A primeira história é E a Resposta é uma edição de julho de 84. Depois a gente tem O Remédio, que é uma edição de junho de 84. Resgate Interdimensional, que é uma edição de julho de 84.
Até os Fantasmas Temem a Morte, edição ali de agosto de 84, o Homem-Aranha colecionável de outubro de 84 e Nenhum Lugar para Fugir, também de outubro de 84, tá? Então aqui nós temos a capa interior, né? Basicamente com algumas referências aqui relacionadas ao que acontece durante essa edição. A gente sempre tem um sumário aqui, e aqui tem uma figura clássica do Peter, né, sendo ali possuído pelo uniforme negro, né? Então a gente começa basicamente essa história com a primeira aqui, que a gente vai ter a participação desse cara chamado Answer, né, que é o Resposta. Essa edição aqui é do Spectacular Spider-Man número 92. Então aqui a gente já vai acompanhar uma trama sensacional, onde o Aranha se junta à Gata Negra e ao Manto numa missão para salvar a Adaga. Só que, claro, isso não seria nada fácil, porque aqui eles estão enfrentando pesos pesados como o Kingpin, né, que é o rei do crime, o Cabelo de Prata e o vilão Resposta. Tá? Então, basicamente nessa edição aqui, a gente vai ter a participação então de toda essa galera aí do mal, esses vilões aí para poder atrapalhar um pouco a vida do nosso querido Aracnídeo. Mas o ponto mais interessante dessa história é o aprofundamento no relacionamento entre a Aranha, né, o Aranha e a Gata Negra. Aqui fica muito claro que ela está super apaixonada ali pelo Homem-Aranha, pela figura heróica dele, né? E não especificamente ali por Peter Parker. Isso gera um baita conflito ali entre os dois, que vai se desenrolar por muitas edições futuras. Então a gente vê nessas histórias que a Gata Negra, ela passa a ser um ponto assim central no quesito romance aqui do Homem-Aranha, né? Então direto ela está aqui com o Homem-Aranha nessas edições. E isso vai perdurar aí por muitas edições também. A segunda história que a gente tem aqui é da Marvel Team Up 142, né? Que é essa capa aqui, basicamente. E nessa edição a gente vê então o Aranha se unindo a Monica Rambeau, que na época era a nova Capitã Marvel. Tá? Como eu falei para vocês ali no início, ela é uma das Marvels, né, do filme Capitã Marvel, lá do segundo filme dela. Então eles enfrentam uma ameaça que envolve distorções de energia e realidades, mostrando então como o Peter se sente deslocado quando se vê ao lado de heróis com poderes absurdamente maiores do que o dele. É aquela velha história do Aranha sendo jogado em situações muito maiores do que a dele, do que ele possa aguentar, né, na verdade. E ele acaba sempre dando jeito, né? Então nessa história aqui a gente tem chamado então o Remédio, tá? Então estou passando aqui basicamente para vocês darem uma olhada aqui na arte. Essa edição aqui, o Remédio, deixa eu ver aqui, a gente tem arte, os desenhos de Greg LaRocque, tá? Então na verdade Greg LaRocque é o desenhista dessa edição aqui, essa segunda história que a gente tem, onde a gente vai ter o desenrolar do Peter junto ali com a Monica Rambeau. Ok? Beleza, então essa aqui é a segunda edição presente nessa história. E aí a gente tem Marvel Team Up 143, que seria a nossa terceira, vamos ver aqui, a nossa terceira história presente nessa edição, que seria essa daqui. Essa é a capa da 143 e o nome dessa história é Resgate Interdimensional. E aqui nessa história, o parceiro é simplesmente Star Fox, o irmão ali de Thanos. Olha só. Para quem não conhece muito o personagem Star Fox, ele é o oposto do irmão. Ele é o sedutor carismático. Ele tem o poder de estimular prazer nas pessoas. Sim, tu ouviu certo. Ele tem um senso de humor peculiar. Deixa eu ver se eu acho esse cara aqui nessa edição. Ah, tá aqui. Então aqui, ó.
tá? Basicamente é ele aparecendo aqui. Então juntos ali eles vão enfrentar uma ameaça cósmica numa história ali cheia de humor, aventura e aquele contraste maravilhoso entre o jeito pé no chão ali do Peter Parker e o jeito galanteador ali do Eros, né? Então é uma edição cheia ali de personagens mais voltados para o lado cósmico e tudo mais. Mas me diz aí, o que você acha? Você gosta dessa situação do Homem-Aranha nesse cenário mais cósmico? Ou você prefere o Homem-Aranha ali mais no cenário urbano? Né? Conta aí pra mim, aí embaixo. O que você prefere, na verdade, relacionado ao universo ali do Aracnídeo? A quarta história que a gente tem nessa edição aqui seria a número 255 ali do Amazing Spider-Man. Tá? Então aqui é a capa dele. Agora aqui, ó, segura essa daqui. Essa história é extremamente importante na cronologia do Aranha. Aqui, o Peter, ele vai enfrentar um ladrão veterano conhecido como Raposa Negra. Ele é o vilão clássico daquele estilo último golpe antes da aposentadoria, sabe? Só que enquanto persegue o Raposa Negra, o Aranha acaba se envolvendo numa trama muito maior do que ele possa pensar. Né? Ele acaba se envolvendo numa trama em que o vilão Fantasma Vermelho e seus super macacos... Deixa eu achar aqui. Eu tava até olhando esses dias os super macacos, né? Olha aqui. Tá, então, em que os super macacos com poderes vão estar presentes também nessa edição aqui, né? Exatamente nessa edição que começam os primeiros sinais de que uma aventura gigantesca está chegando, né? E ao final dessa história, o Peter, ele é convocado para uma missão espacial, junto ali com vários outros heróis, né? No final dessa edição aqui. Então, isso aí, meu amigo. Nessa edição, a gente tem um ponto de partida para nada mais, nada menos do que o que a gente conhece como Guerras Secretas, tá? Então, no final dessa edição, basicamente, a gente vai ver um pouquinho dessa situação acontecendo, ok? Bom, chegamos então nessa quinta história, que seria a Marvel Team Up, né, a número 7, essa aqui é a capa, tá? Parte 1. E essa, na verdade, seria a última história. Aqui a gente tem os desenhos, deixa eu ver aqui quem é o autor dos desenhos dessa edição. Basicamente a gente tem os desenhos de Paul Neary, tá? Que na verdade acaba tendo um dos melhores traços aqui desse quadrinho, na minha opinião. Tá? Então, basicamente é isso. E aí, para fechar, então, a gente tem uma aventura de tirar o fôlego, basicamente, aqui com o Aranha, quando ele é sequestrado pelo vilão conhecido, então, como o Colecionador. Aquele lá do Guardiões da Galáxia. E para sair dessa enrascada, Peter, então, se junta à Tropa Alpha, né? É uma equipe canadense ali de super-heróis, numa missão ali cósmica. E essa missão ela é cheia de humor, cheia ali de ação e com uma pitada ali de caos acontecendo também durante toda a edição, ok? Então basicamente é uma edição recheada aí com a participação da galera da Tropa Alpha. Então passando aqui para vocês darem uma olhada aqui na arte. E eu volto àquela pergunta. E aí, o que você prefere? Você prefere esse Homem-Aranha aqui um pouco mais cósmico ou você prefere aquele Homem-Aranha mais urbano? Tá? Eu prefiro um Homem-Aranha um pouco mais urbano. Assim, falando a minha opinião. Tá? No final a gente tem aqui umas galerias de capas, né? Olha que maneira que ficou essa daqui, galera. Foi até a capa ali do número 1, né, dessa segunda temporada. Ficou muito legal. A gente tem outras capas aqui, ó. Muito chique, né? Olha lá.
Essas artes estão muito legais aqui no final. Essa galeria toda de artes aqui das capas colocadas aí nas edições aí do Aracnídeo. E a gente chega então ao final dessa saga do Homem-Aranha, volume 2 da segunda temporada. Então eu fiz uma anotação aqui rapidinho só para poder passar para vocês quem são os artistas, né? E os criadores que estão presentes nessa edição aqui. Bom, a gente tem nos roteiros Al Milgrom, David Michelin, Tom DeFalco, Louise Simonson. E nos desenhos a gente tem aqueles monstros sagrados como Ron Frenz, que capturou com muita energia aqui o humor e agilidade do Aranha nessa edição. Greg LaRocque, especialista em desenhar encontros épicos com outros heróis. Paul Neary, Jim Mooney e muitos outros que ajudaram a eternizar então essa fase do Aracnídeo. Beleza? Bom, é isso, galera. Qual é a ligação então de tudo isso daqui, de Guerras Secretas com o Traje Negro? Né? E por que essa edição ela é tão importante pra gente? Porque justamente é o aquecimento final antes do Peter então embarcar ali no que vai acontecer em Guerras Secretas. Tá? No final da história de Amazing Spider-Man 255, o Aranha é literalmente transportado para o espaço junto com os Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico e vários outros heróis. E é lá nesse evento que vai acontecer a história contra outros heróis e outros inimigos e tudo mais, mas isso é uma outra história para contar um pouquinho depois aí sobre Guerras Secretas. Ou seja, esse volume aqui é literalmente a ponte entre a era clássica do uniforme vermelho e azul e a chegada do Traje Negro, que mudaria para sempre então a vida do Peter Parker. E você? Já conhecia essas histórias? Chegou a ler na época ou está conhecendo agora com o lançamento da Panini? Me conta aqui nos comentários qual dessas aventuras você mais curtiu. E se você gostou desse vídeo, tu já sabe, né? Deixa aquele like maroto e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho ali para não perder nenhum conteúdo novo, né? E compartilha esse vídeo com aquele amigo que também é fã do nosso amigão da vizinhança. Valeu demais aí por assistir e até a próxima. Até a próxima, a gente se vê então. Não deixa de fazer aquele comentário muito legal aí embaixo. Abração. Tchau, tchau.